com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quarta-feira, 30 de novembro de 2022, estamos nós aqui, né? E o tema do vídeo de hoje é como ser batizado com o Espírito Santo. Esse é um tema que gera muitas dúvidas em muita gente. Sempre quando a gente se reúne, né, surge esse assunto e eu vejo que muita gente tem dúvida. E foi algo que Deus colocou no meu coração para estar trazendo aqui. A gente vai falar, né, o que é isso? Né? Que língua é essa estranha que as pessoas falam durante o culto? Como é que funciona isso? O que eu posso fazer para receber isso na minha vida? O porquê que eu tenho que buscar, né, esse batismo com o Espírito Santo? O que ele pode me proporcionar? O que ele pode me beneficiar? Como? Então, assim, nós vamos falar sobre muitas coisas. Eu te convido a ficar aqui até o final. Não me deixe falando sozinha. E já compartilha essa mensagem, né? Já divide aí com outra pessoa. Compartilhe para que essa mensagem possa ter um alcance maior e outras pessoas também possam ser abençoadas. O objetivo aqui é unicamente esse: fazer a obra de Deus. Eu te convido a fazer isso junto comigo. Eu quero começar esse vídeo contando a minha experiência, tá? Aguenta a mão aí. Eu vou contar pra você rapidinho aqui como foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, como eu recebi esse batismo na minha vida. Eu achei muito válido, muito importante dividir isso com você, então presta atenção. Foi no ano de 2008 que eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas eu quero contar mesmo o que aconteceu antes disso. Eu queria muito ser batizada, né, com o Espírito Santo, e eu sempre perguntava para alguém assim: o que é preciso para isso acontecer na minha vida? Eu quero falar em línguas, eu quero ser batizada, o que eu tenho que fazer? Eu ficava assim, sabe, fazendo várias perguntas. E eu lembro que naquela época, até hoje, muita gente falava assim comigo: olha, para ser batizado com o Espírito Santo, você tem que dar glória, 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 glória. E quanto mais glórias você der, a sua língua vai começar a embolar. E aí você vai começar a falar em línguas estranhas e vai ser batizado com o Espírito Santo. E eu tentei aquilo, sabe? Algumas vezes, tentei. Mas não estava dando certo, sabe? Eu falei, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Às vezes a gente tava ali naquele culto, naquele envolvimento, aquele culto gostoso, você sentia a presença de Deus. Eu começava, né, seguindo aquela estratégia que eu acho que muita gente deve seguir. Glorificar com aquela expectativa de que a minha língua uma hora fosse enrolar e eu fosse magicamente falar em línguas estranhas. Isso aí não existe, tá? Batismo com o Espírito Santo não é assim. É algo que começa no nosso interior, de dentro para fora. Não é uma mágica, não é um trava-língua que você começa a falar e aquilo ali vai... Ai, gente, é até engraçado, mas não é assim. E eu tentei aquilo várias vezes. Eu me lembro que um dia, no congresso de jovens, no ano de 2008, né, a irmã que estava pregando, ela falou assim: olha, se tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, o segredo é o seguinte: é você se desligar da terra. Eu falei, como assim? E aí ela contando ali: olha, para receber o batismo com o Espírito Santo, esquece tudo que está acontecendo do seu lado. É você e ele. E aí eu, sabe, falei, olha, essa estratégia dela é boa. E aí eu esqueci, fechei o meu olho e era oculto, sabe? Eu fechei o olho, comecei ali a buscar algo que eu queria muito naquele dia, muito, muito mesmo. Eu tinha me consagrado, isso é muito importante, a gente vai falar disso lá na frente. Eu tinha me consagrado, eu tinha feito de tudo que você imaginava. Eu pedi muito para Deus, é algo que eu queria de verdade. E quando ela falou aquilo, ó, desliguei de tudo. Tudo. Se me perguntar quem estava do meu lado, eu não sei. Eu não sabia. Eu me desliguei.
não é que você tem que, sabe, não é se desligar a ponto de você ficar inconsciente, não é isso. É você se despreocupar, é isso. E aí, eu comecei a lembrar de tudo que Deus é, da grandeza dele, da soberania dele, de tudo que ele estava fazendo na minha vida. E aí o glória foi saindo, mas não como um trava-língua, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E foi algo assim muito espontâneo, muito natural. A língua estranha, quando eu tô contando a minha experiência, quando eu falo em língua estranha, não é algo que primeiro eu tenho que pensar para depois falar. É algo que é espontâneo, sabe? É totalmente natural, que vem assim. Não é algo que eu tenho que primeiro pensar no que eu vou falar. É algo meio que incontrolável. A língua que eu estou falando, tá? A língua é algo que meio que incontrolável. Você não sabe o que você vai falar ali, entende? Então foi assim a minha experiência. E foi uma das melhores coisas que já me aconteceu até hoje. Às vezes a pessoa ela não recebe o batismo com o Espírito Santo porque ela está conectada em tudo que está acontecendo, sabe? Ela tá olhando o que a criança tá fazendo. Ela tá dentro da igreja, ela tá preocupada com a janela da casa dela que ficou aberta e a chuva que acabou de começar e que vai molhar tudo. Eu já cheguei na igreja muitas vezes assim. E não consegue se desligar, sabe? Não consegue levantar a mão para dar a glória, porque, ai, será que meu esmalte está descascado? Se eu levantar a mão, todo mundo vai ver. São essas pequenas coisas que podem te atrapalhar de receber uma das melhores, sabe, experiências que você pode receber na sua vida. Então, esse é o grande segredo, sabe? Se despreocupar de tudo que está acontecendo à sua volta, entregar para Deus a adoração que Ele merece de todo o seu coração. Eu fui batizada em 2008, já tem bem tempo, e hoje eu vejo o porquê que eu demorei tanto tempo para ser batizado com o Espírito Santo. Hoje eu entendo por quê. É algo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, línguas estranhas, são coisas que você tem que buscar de coração mesmo. E qual que é a intenção, sabe? Você tem que perguntar por que você quer receber aquilo ali. Porque hoje eu vejo que por muito tempo a minha intenção não era receber porque eu realmente queria. Porque antes de eu ser batizada, a maioria dos meus colegas ali já tinham sido. Então, indiretamente, discretamente, eu queria ser batizada para ficar tipo que para entender eles ou por curiosidade, né? Ou para mostrar para as pessoas o que Deus estava fazendo na minha vida. Existe sim, né? Esses pensamentos. E eu não consegui ser batizada talvez por causa disso. A partir do momento que eu quis realmente aquilo de todo o meu coração, aconteceu. Então, essa é uma das estratégias que podem te ajudar. Porque às vezes você está buscando muito, 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 mas está buscando com a intenção errada. Então é isso que você tem que ver. Com qual intenção você está buscando? Será que é por vaidade? Né? Será que é para mostrar para alguém? Será que é para se engrandecer? Ou se é verdadeiramente um desejo do seu coração? Vou entrar num ponto aqui que talvez algumas pessoas até vão pensar diferente, mas eu vou contar a minha opinião. Tem muita gente que pergunta: para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas? Eu já vi muita gente falando: eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas. Eu acredito, né? Acredito nisso. Porém, a palavra batismo, no grego, ela significa mergulhar ou imergir. Quando você mergulha, o seu corpo inteiro entra, né? Quando você está imerso, você está totalmente dentro de algo. O batismo com o Espírito Santo é isso. É algo que te toma por completo, sabe? Vou citar um exemplo. Se eu colocar a mão aqui, vamos supor que aqui tem uma torneira, e eu coloco a mão, eu vou sentir a água, eu vou sentir.
Só que se eu colocar o meu corpo inteiro nessa água, a sensação é outra, totalmente diferente, né? Então, se a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, eu acho que ela, na minha opinião, ela também recebeu a língua estranha. A Bíblia fala que o dom de variação de línguas é um dom, variação de línguas. Mas a língua estranha é algo consequente do batismo com o Espírito Santo. A gente não pode falar que batismo com o Espírito Santo é uma coisa e língua estranha é outra, são coisas distintas, a gente não pode falar isso. Se você sentiu a presença do Espírito Santo, se você sente que foi batizado por ele, a língua estranha já está em você. O que falta é o quê? Você mergulhar mais. Outra dúvida que muita gente tem é a seguinte: para eu receber o Espírito Santo na minha vida, eu preciso ser batizada com o Espírito Santo? Não. Você recebeu o Espírito Santo na sua vida quando você recebeu Jesus. Não tem como você receber Jesus sem receber o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, entendeu que Ele é o suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, você recebeu o Espírito Santo. Ele já te selou, você é dele, né? São coisas diferentes. O que é necessário para você receber esse batismo com o Espírito Santo na sua vida? Ah, eu quero receber, mas o que eu preciso? Eu preciso estar numa igreja cheia? Eu preciso de estar com muitas pessoas? Não. Eu fui batizada, né, no congresso de jovens da minha igreja no ano de 2008. Junto comigo, outros também foram. Mas é porque a gente buscava. O que precisa, necessariamente, é da sua busca. Você vai receber se você buscar. Não precisa de uma igreja cheia. Conheço pessoas que foram batizadas dentro de casa, dentro do quarto. Conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo lavando louça em casa. Tem pessoas, né, tem vídeos na internet, pessoas contando testemunho que foram batizadas até no trabalho. Então, basta você buscar. O Espírito Santo, ele não precisa de um lugar específico, né? O lugar é você, né? É onde ele quer habitar, é o seu coração. Tem pessoas que acreditam, né, que o Espírito Santo ele precisa de um corim de fogo. Ah, eu só vou, para eu ser batizado com o Espírito Santo, tem que estar tocando um hino pentecostal. Ah, vai lá, pede, vai começar aqui um momento aqui agora de busca pelo Espírito Santo, pede a banda para tocar aquele hino de fogo. Não precisa de nada disso, gente. O Espírito Santo, ele não precisa de movimento, porque quem faz o mover é ele. E é internamente. Ele não precisa de corinho de fogo, porque ele é o fogo, né? Então não precisa de nada disso. Tem momentos que eu chego na igreja e eu ponho o pé dentro da igreja, começo a tocar o hino da harpa, eu sinto a presença do Espírito Santo de uma forma tão grande que as lágrimas começam a descer, sem que você faça, sem força nenhuma. As lágrimas começam a descer. E tem dia que eu chego na igreja, já aconteceu de eu chegar na igreja e eu falar assim: meu Deus, eu preciso parar de chorar, eu preciso me controlar, porque se eu ficar chorando, as pessoas vão achar que eu tô passando por um problema, e eu não tô. Mas é a sua presença. Eu falo com Deus. E é maravilhoso, não tem como descrever. Tem pessoas que têm muita curiosidade, né, de saber o que acontece quando alguém está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Será que a pessoa fica inconsciente? De forma alguma, tá? Esses vídeos que vocês veem aí circulando na internet, de pessoas rodopiando, virando carambota dentro da igreja, isso aí não é o Espírito Santo, tá? Falo com muita propriedade, isso daí não é, nem nunca foi o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que confundem o batismo com o Espírito Santo com a emoção. Você precisa ter esse discernimento, né? O domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Então, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, você tem domínio próprio, você tem domínio de si. Essas atitudes aí não são de uma pessoa que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença dele, ela te toma por completo. É algo que te consome da cabeça até os pés, porém você não fica inconsciente. Espíritos malignos que tomam a pessoa fica ali possessa e ela perde o domínio de si. Se você perguntar para uma pessoa depois, uma pessoa que acabou de
pegar ali demônio ali, uma pessoa, perguntar para ela se ela lembra de alguma coisa, ela não vai lembrar de nada, né? Porque o espírito maligno ele faz isso. O espírito o Espírito Santo, ele não faz dessa maneira. Você fica consciente, entende? Então, isso aí que vocês veem na internet, isso não é o Espírito Santo, tá? Agora eu vou explicar para você o que acontece naquele momento. Foi batizado com o Espírito Santo. O que acontece naquele momento, espiritualmente falando? Naquele momento ali, recebeu o batismo com o Espírito Santo, naquele momento ali, você acaba de conhecer a melhor experiência da sua vida. Naquele momento ali, o pecado que era importante já não tem mais importância para você. Aquilo que te seduzia não te seduz mais. Não tem nada que supere aquele momento. A sensação é tão maravilhosa, é tão poderosa, é tão sobrenatural, que você é capaz de qualquer coisa para eternizar aquele momento. Sabe, aquilo ali, eu quero sentir isso aqui para sempre. Só que é algo que chega ao fim. E é algo que você precisa buscar novamente se quiser receber de novo. É o que nós chamamos de renovo. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas tem muito tempo que não são renovadas. Então é isso que você precisa buscar todos os dias. É esse renovo aí. É por isso que vai acontecer muito o seguinte. Quando você estiver lá buscando, seja na igreja, seja no seu quarto, seja na cozinha, em qualquer lugar que você estiver, dobrou o joelho, começou a orar, começou a buscar o batismo com o Espírito Santo, o inimigo ele vai vir no seu ouvido e vai falar assim, olha, peraí, você pecou ontem, você não é digna disso. Nem adianta você começar a buscar, a orar, você não vai receber. Ele vai fazer de tudo para te atrapalhar a buscar. Ele é capaz de fazer até uma formiga passar no chão, qualquer coisa, para te distrair, para você não receber. Por quê? Ele sabe que se você receber isso, nada no mundo nunca mais vai ser igual. A pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, ela pode sair da presença de Deus, ela pode buscar novas aventuras, ela pode vivenciar tudo na vida dela, nada nunca mais vai superar aquilo. Então é isso que ele não quer que você viva, essa experiência. Então ele vai tentar te atrapalhar de toda maneira, ele vai te impedir disso. Já comece buscando, sabendo que ele vai te impedir. Uma coisa que pouca gente fala, e é importante que você entenda, é o seguinte. O Espírito Santo, como o próprio nome já diz, ele é santo. Então, se você tem no seu coração desejo de receber isso que você vê as pessoas recebendo, se você quer receber esse batismo com o Espírito Santo na sua vida, busca o arrependimento, busca, sabe, se entregar mais, se santificar mais. É isso que você tem que fazer, é buscar dessa forma, é tirar aquilo que está te bloqueando. Tira os bloqueios. Que bloqueios, Paulo? Talvez a timidez, né? Tem pessoas que são levadas pela timidez. Tem vergonha de levantar a mão, levanta sim. Entenda que o culto, ele não é para o homem, ele é para Deus. Quando você vai ali na igreja, quando você vai fazer um culto na sua casa, você é diante de Deus e nada mais importa. Esquece o resto. Então tira essas barreiras, tira o que está te bloqueando. Ai, estou em pecado. É um pecado? Conserta, né? É fácil demais. É um pecado? Tira ele. O que está te bloqueando? É uma amizade? Tira ela. Tira o bloqueio. E aí vai dar certo. Se arrependa. Tem que ser algo que tem que ser feito de todo o coração. Uma coisa que eu também vejo muito, existe muita pressão para o batismo com o Espírito Santo. Eu vejo muito, as pessoas pressionando o outro a buscar. E aí, já foi batizado com o Espírito Santo? Então você tem que buscar. Mas os dons espirituais, né, isso aí são coisas que a gente recebe pela fé. Se você não recebeu até hoje, continua buscando. Por quê? Na minha opinião, o que agrada a Deus não é você ter sido batizado ou não. O batismo com o Espírito Santo, ele é para edificação da nossa vida, para edificação do culto, para edificação da igreja.
não é necessariamente algo que você tem que ter para entrar no céu. Então, assim, na minha opinião, Deus ele não está preocupado se você foi batizado com o Espírito Santo ou não. Mas a sua busca, o que agrada a Deus é o seu desejo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, fala que nós devemos buscar, está escrito lá, buscai com zelo os dons espirituais. Aquele que busca com zelo por alguma coisa, está buscando com cuidado, com desejo, ele está preparando o território para receber, sabe? Então, essas coisas que fazem a diferença. É com isso aí que Deus está preocupado. Uma coisa que é muito importante, a gente não pode deixar de falar, é o seguinte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o capítulo inteiro, 1 Coríntios, capítulo 12, o capítulo inteiro fala dos dons espirituais. Já no capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor, sabe? O que acontece? Às vezes a gente se preocupa muito com esse tipo de coisa, mas a gente tem que aprender a amar, né? Quem pensa diferente da gente, respeitar. Tem pessoas que já pensam diferente de mim, já acreditam que não precisa, sabe, de sei lá, que o batismo com o Espírito Santo não é algo tão importante. Enfim, cada um com a sua opinião. O que importa mesmo é que a gente se ame, se respeite, né, e busque todos os dias a nossa salvação. Eu quero finalizar esse vídeo contando o seguinte. Olha, esse foi um dos temas que eu mais gostei de trazer aqui no canal. São poucas coisas na vida da gente que são difíceis de descrever. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade com as palavras, escrever, eu gosto muito disso. Se você me perguntar uma coisa difícil de explicar, eu vou tentar até eu conseguir te explicar aquilo ali. Mas tem poucas coisas na vida que a gente não consegue descrever. Até o amor que eu sinto pelos meus filhos, eu consigo descrever se eu quiser. Uma das poucas coisas que a gente não consegue descrever é a presença do Espírito Santo. Você pode explicar, falar, é só mesmo quem recebe que vai entender, sabe? É algo sobrenatural, não tem explicação. Então eu te convido a fazer isso. Para de ser aquela pessoa que começou o culto, ele fica ali de olho fechado, senta, encosta, só olhando para o outro que está ali recebendo a presença de Deus. Fica feliz por ele, mas entra também no mistério. Vai você buscar ter essa experiência. Quem é Deus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Ele é seu amigo? E há quanto tempo você não recebe esse renovo, né? É isso que a gente precisa buscar. E hoje em dia eu tenho visto, eu particularmente, essa busca está ficando cada vez mais escassa. As pessoas não estão se preocupando com isso, não. Sabe? Estão se deixando levar por outras coisas. Você chega num congresso, você vê uniformes bonitos, grupos grandes, hinos maravilhosos, mas as pessoas não estão preocupadas em receber o batismo com o Espírito Santo. Coisa que na minha adolescência, a gente tinha um desejo muito grande disso, né? De conhecer, de entender o que é isso. E você só vai entender quando você receber na sua vida. Foi muito bom falar sobre esse tema com você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. A Bíblia é linda. A Bíblia é tão linda que eu acabei de falar disso aqui agora, desse jeito. Amanhã, se eu pegar esse capítulo e ler, o Espírito Santo vai falar de outra forma. De tão linda que ela é. Obrigada por ter ficado aqui até agora. Compartilhe esse vídeo, eu espero que tenha te ajudado. Eu espero que você pegue aí todas essas estratégias, né? E vai buscar esse renovo, esse batismo com o Espírito Santo para sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, divida essa mensagem com alguém e você vai estar fazendo essa obra junto comigo. Amém?